são os algoritmos genéticos? São algoritmos de busca em espaços de soluções não polinomiais, ou seja, NP, espaços de soluções onde a gente tem um monte de possibilidades, e a ideia é que os algoritmos genéticos fornecem uma ferramenta muito eficaz para a gente encontrar soluções subótimas num prazo muito curto. A gente às vezes diz que ela converge muito rapidamente para uma solução subótima, ou seja, pode não ser o máximo global, a melhor solução de todas, mas vai ser uma solução muito próxima a esse máximo global. A ideia dos algoritmos genéticos é mimetizar alguns modelos que a gente tem da evolução, da teoria de evolução e da genética também. Então vamos relembrar de alguns modelos que os algoritmos genéticos tentam reproduzir computacionalmente. Uma das teorias diz assim: imagina uma certa população de uma certa espécie. Pense em algum peixe, algum mamífero, um ser humano, não importa qual. Então, existe um grupo daquelas pessoas lá, né, que a gente vai chamar de população. Nessa população existem alguns indivíduos mais adaptados ao ambiente e outros menos adaptados ao ambiente. Então, se o ambiente for muito hostil, pode ser que os indivíduos mais fortes sejam os mais adaptados. Se o ambiente tiver, por exemplo, um alimento muito no alto, lembra, pelo menos nas minhas aulas no ensino médio, falavam das girafas e do pescoço das girafas. Então, por exemplo, suponha que os alimentos estejam muito no alto, então os indivíduos que tivessem, por exemplo, o pescoço mais alto, poderiam levar vantagens para se alimentar, e assim por diante. Então a ideia do lado da computação é que os indivíduos tenham um fitness, um grau de fitness, o quão adequados eles são para aquele ambiente. E os indivíduos mais adequados têm mais probabilidade de gerar descendentes. Ok, então esse é um dos modelos. Quando os indivíduos têm mais probabilidade de gerar descendentes, isso quer dizer, em outras palavras, que eles têm maior probabilidade de levar os seus genes, a sua carga genética, para as gerações futuras. Isso não quer dizer que indivíduos menos aptos não tenham chance de cruzar e gerar descendentes, e portanto também levar sua carga genética para as outras gerações. O que isso quer dizer simplesmente é que quanto maior a aptidão, quanto maior o fitness, quanto mais apto o indivíduo é, maior é a probabilidade dele dele cruzar e, portanto, gerar descendentes. Uma outra coisa importante dentro dos algoritmos genéticos é aquele modelo do DNA, que a gente lembra da cadeia dupla, mas normalmente em computação a gente trabalha com uma cadeia simples. E a cadeia simples é uma cadeia, uma sequência de slots, de atributos ou de genes, como a gente pode chamar também, ou como a gente normalmente chama em algoritmos genéticos. Isso poderia ser um vetor, como a gente pode imaginar numa implementação, uma lista ligada. É uma cadeia de genes. E cada gene vai ter um certo alfabeto. Bom, no modelo convencional, nosso alfabeto podia ser adenina, citosina, timina, guanina. Mas isso não faz sentido para a gente. Então, o que faz sentido para a gente? Depende do nosso problema. Por exemplo, se a gente quiser caracterizar um indivíduo, eu podia colocar em um slot, em um gene, falando da cor dos olhos, falando da idade, ou falando da altura, falando do peso, vários atributos que caracterizam um indivíduo. Poderia falar, num sistema, por exemplo, de controle de tráfego urbano, quantos carros tem em tal cruzamento, quantos carros tem no outro cruzamento, ou qual é o tempo de espera que se tem em tal cruzamento, qual é o tamanho da fila que se forma no semáforo em tal cruzamento, em tal região da cidade. Ou seja, a gente vai definir através do nosso problema, ou em função do nosso problema, quais são os atributos ou as características que interessam a gente. O que caracteriza aquele problema, o que caracteriza um indivíduo. Quais são os atributos dele, em outras palavras. Quando a gente optar por atributo idade, a gente vai também identificar um domínio de valores para aquele atributo lá. Por exemplo, se o atributo for idade, isso aí poderia ser um inteiro. Mas um inteiro não negativo, por exemplo.
E qual vai ser o domínio? Ele também não vai até infinito, ou até 2 GB, ou 4 GB, que normalmente os nossos inteiros conseguem armazenar. A gente pode definir um domínio para ele. Por exemplo, em alguma certa aplicação eu poderia dizer, a idade vai de 0 a 130. Por exemplo, você poderia analisar o seu problema, a sua população que você quer modelar, e daí você estabelecer o seu domínio. Se eu estivesse falando de temperatura do ambiente, a mesma coisa. Poderia ser não só números inteiros, mas números em ponto flutuante, e colocaria um certo domínio também para esses valores. Esse vai ser o alfabeto dos genes. E eu vou estabelecer, para representar aquela espécie de indivíduos, uma sequência de genes. O primeiro gene podia falar, por exemplo, a temperatura na sala, o segundo gene podia falar quantas pessoas existem na sala, o terceiro gene podia falar qual é a temperatura externa, e assim por diante. Poderia caracterizar através do indivíduo, ou seja, através de uma série de atributos, como é que está o ambiente, o problema, naquele momento. Ok? Bom, quais os outros mecanismos que a gente já conhece da biologia e a gente gostaria de reproduzir computacionalmente? A gente já viu que o trabalho de modelagem é um trabalho minucioso da gente pensar em quais características ou quais atributos a gente precisa para resolver um problema. A implementação, por outro lado, e a estrutura de dados que a gente pode usar, por outro lado, podem ser muito simples, tão simples quanto, por exemplo, um vetor. Né? Cada indivíduo poderia ser um vetor. Ok? Ou uma lista ligada, ou qualquer estrutura sequencial que você prefira. Bom, uma outra coisa dentro desse modelo é, eu tenho vários indivíduos. Então, num certo momento, que eu vou chamar em uma certa geração de indivíduos, eu vou ter uma população de indivíduos. Cada indivíduo é representado por uma dessas cadeias de DNA, né, com a sequência de atributos. Então, suponha que eu tenha 100 indivíduos numa geração. Então, eu tenho 100 probleminhas, 100 indivíduos, né, representados por essas sequências de genes. Ok. O que eu preciso agora é de uma função de fitness. O que faz essa função de fitness? Essa função de fitness é uma das coisas mais importantes, que é o que vai medir o quão adequado aquele indivíduo é para aquele problema. Então eu vou precisar, esse é um dos segredos, pensar em como aquela combinação de atributos reflete em: será que aquele indivíduo é um indivíduo legal? Será que aquele indivíduo é um indivíduo ruim? Por exemplo, se eu tiver tamanhos de filas, tempos de espera em semáforos, eu podia dizer, olha, indivíduos que têm menos filas e menos tempos de espera são indivíduos melhores, são indivíduos que eu quero valorizar e que eu quero levar para frente nas minhas gerações. Indivíduos que acabam ficando com o trânsito todo congestionado, eu não gostaria de levar esses atributos. Ok. Depois de ter, então, quando eu tenho vários indivíduos, uma população, uma geração de 100 indivíduos, por exemplo, e uma função de fitness, eu consigo aplicar essa função de fitness a cada um dos 100 indivíduos da minha geração. E consigo estabelecer numericamente o quão adequados esses indivíduos são. Então, por exemplo, se um indivíduo tiver uma função de fitness igual a 100 e outro tiver uma função de fitness igual a 50, eu posso dizer que esse primeiro indivíduo, cuja função de fitness é igual a 100, tem o dobro de probabilidade de cruzar e gerar descendentes. Porque a função de fitness dele, no nosso exemplo, simples por enquanto, é o dobro do outro indivíduo. Então, eu vou calcular a função de fitness para todos os indivíduos, vou sortear um número aleatório e vou ver, por exemplo, no exemplo anterior, vou gerar um número aleatório de 1 a 150, o primeiro indivíduo vai ter 100 desses números, o segundo indivíduo vai ter 50 desses números. Então, dentre 150 possibilidades, o primeiro tem 100, o segundo tem 50. Esse primeiro tem o dobro de possibilidades do segundo, concordam? Então, eu vou gerar um número que vai ser
até a soma dos fitness de todo mundo e vou dividindo. De 1 a 100 é o primeiro, de 101 a 150 o segundo e assim por diante se eu tiver mais indivíduos. E seleciono o meu primeiro indivíduo para cruzamento. Gero um outro número aleatório, seleciono um segundo indivíduo. Daí eu vou escolher um ponto de cruzamento, que a gente se lembra que em algum momento a gente chamou isso de ponto de crossing over, e vou cruzar esses dois indivíduos. Vamos dar uma olhada num esquema, num papel, para relembrar, a partir desse ponto aqui, como funcionariam os algoritmos genéticos do ponto de vista computacional. Vamos dar uma olhada então. Aqui eu representei para vocês na parte de cima um indivíduo, identifiquei os vários atributos que caracterizam esse indivíduo. Chamei esses atributos de atributo 1, 2, 3, atributo N. Depois tem uma população que é composta de vários indivíduos. Nesse exemplo aqui, a população é composta por 100 indivíduos. Cada indivíduo é um desses aqui, composto pela mesma sequência de atributos, porém, onde os atributos podem ter valores diferentes. Também tem uma função de fitness e posso calcular o quão adequado cada um desses indivíduos dessa população é. E eu estou indicando aqui que o fitness do indivíduo 1 é F1, o fitness do indivíduo 2 é F2 e assim por diante. O fitness do indivíduo 100 é F6. A primeira geração, normalmente, que é a geração inicial, que vai inicializar o sistema, normalmente eu chamo de geração 0, ou G0. A gente vai ver que a primeira geração normalmente é gerada de forma aleatória. Então, cada um desses genes pode ser, essa é uma das propostas, é a proposta original. A gente vai ver que a gente pode mudar isso aí, quando a gente pode mudar, mas vamos primeiro falar da proposta original. Essa primeira geração, a geração inicial, chamada de G0, é formada por indivíduos onde cada um dos atributos é gerado de forma aleatória dentro daquele domínio. Por exemplo, se o primeiro atributo é a idade, e eu estabeleci um domínio de 0 a 130 anos, por exemplo, para cada indivíduo, para gerar esse primeiro atributo, vou gerar um número aleatório de 0 a 130 e vou fixar aqui. Para cada um dos atributos, gero um número aleatório dentro daquele domínio e faço isso até compor um número de indivíduos. Esse tamanho, que me dá o tamanho da população. Esse tamanho da população pode variar muito de implementação para implementação, mas tamanhos típicos podem ser, por exemplo, de 100 ou 200 indivíduos. Então aqui, nesse exemplo, estou fazendo uma população de 100 indivíduos. A partir dessa população inicial, ou dessa geração inicial da G0, como a gente falou, eu vou pegar dois indivíduos, vou selecionar dois indivíduos aleatoriamente baseados no grau de fitness. De novo, quanto maior o grau de fitness, maior a probabilidade de eu selecionar cada indivíduo. Vou selecionar dois indivíduos. Aqui nesse exemplo, estou selecionando o indivíduo em azul e o indivíduo em preto. Vou fazer a combinação ou cruzamento desses dois indivíduos. Para fazer isso, um mecanismo conhecido nosso é estabelecer aleatoriamente também um ponto de cruzamento, um ponto de combinação, ou, mais especificamente, um ponto de crossing over. Então, vou gerar um número aleatório, então se eu tiver N atributos, vou gerar um aleatório de 1 a N, e daí, a partir daquele gen, aquele gen que eu gerei o aleatório vai ser o ponto de combinação, vai ser o ponto de crossing over. E a partir desses dois indivíduos eu posso gerar outros dois indivíduos, que são esses indivíduos à direita. Esse modelo acho que já é conhecido de todo mundo. O primeiro indivíduo tem os genes do primeiro até o ponto de crossing over e a partir dele possui os genes do segundo. O segundo indivíduo tem o complementar, né, os primeiros genes até o ponto de crossing over do segundo indivíduo e os últimos genes do primeiro indivíduo. Enfim, daí eu coloquei com as cores para a gente se lembrar.
Até aqui, o que isso implica do nosso ponto de vista computacional e do ponto de vista da busca de solução? Significa que os melhores indivíduos são os indivíduos que têm as melhores combinações desses genes aqui. Eles tiveram mais chance de terem sido selecionados. E, portanto, de que aqueles genes deles vão compor indivíduos das novas gerações. O que acontece é que pode ser que alguns pequenos trechos dos indivíduos, ainda que bons, podem não ser bons. Então, essas combinações de indivíduos bons com outros indivíduos bons, estatisticamente, pode conduzir a indivíduos melhores ainda. Essa é a nossa ideia. Claro, pode também conduzir a indivíduos piores, mas quando eu gero indivíduos piores, esses indivíduos vão ter, na geração deles, quando chegar a vez deles de se reproduzirem, vão ter menos chances de levar os seus genes, ou suas combinações genéticas piores, né, para aquele ambiente, para as outras gerações. Pode ser que algumas combinações, ou nesse processo de crossing over aqui, possam ser perdidas. Então existe um outro mecanismo também conhecido nosso, que pode auxiliar quando a gente perde algumas combinações. Esse mecanismo é um mecanismo de mutação. Então, para cada indivíduo, aqui eu representei esse, por exemplo, eu vou ver se algum gene dele vai sofrer mutação. Então, para cada gene, eu vou sortear um número. Por exemplo, normalmente nos algoritmos genéticos na prática, as taxas de mutação, as frequências de mutação são razoavelmente altas, do tipo 3 ou 4%, por exemplo. Então eu vou sortear um número de 1 a 100, vou supor que a taxa do meu sistema seja de 4%, se eu sorteei 1, 2, 3 ou 4, o gene vai sofrer mutação. Se eu sorteei 5, 6, 7, 8 até 100, o gene não vai sofrer mutação. Portanto, para cada gene, eu vou sortear um número. Se aquele gene for sofrer mutação, isso é, se eu gerei um número 1, 2, 3 ou 4, eu altero o valor daquele gene de forma aleatória. Por exemplo, aqui no nosso exemplo, o segundo gene sofreu uma mutação, porque na vez dele eu gerei um número de 1 a 4, e daí ele vai sofrer, aquele gene vai sofrer uma mudança aleatória. Como é que é uma mudança aleatória? Daí eu vou sortear um número aleatório dentro do escopo, dentro do domínio daquele atributo que está sofrendo a mutação. Essa é a ideia. Bom, daí, a partir dessa combinação, vocês vejam que eu gerei dois indivíduos. Eu vou fazendo esse processo até gerar 100 indivíduos. Quando eu gerar 100 indivíduos, eu passo a ter uma outra geração de indivíduos, que eu vou chamar de geração 1. Aí eu tiro essa geração já cumpriu o papel dela no nosso mecanismo de evolução e passo a usar os 100 indivíduos da geração 1. Para os 100 indivíduos da geração 1, para cada um dos indivíduos, eu calculo o grau de fitness de cada um deles, e vou fazer os cruzamentos de novo. O processo começa todo de novo. Então, gero números aleatórios, escolho dois indivíduos desses aqui, baseados no grau de fitness, gero os descendentes e vou fazendo esse processo até obter de novo 100 indivíduos e chamo esses indivíduos de geração 2 e assim o processo segue. A ideia dos algoritmos genéticos é que, como computacionalmente eu consigo gerar esses indivíduos aqui, produzir uma geração nova de forma muito rápida, a ideia é que na natureza, para eu observar a evolução da espécie ou dos indivíduos daquela espécie, talvez eu tenha que esperar muitos milhões de anos para ter um monte de gerações. Computacionalmente, como eu consigo fazer esse processo muito rapidamente, eu consigo produzir um monte de gerações de forma muito rápida e consigo fazer com que essa população de indivíduos evolua de forma muito rápida. Essa é a ideia básica dos algoritmos genéticos. Hoje, então, a gente viu os algoritmos genéticos, as construções básicas, os mecanismos básicos e a forma como a gente obtém as gerações e novos indivíduos
Uma coisa importante é quando esse processo acaba. Dependendo do meu sistema, eu posso colocar para acabar, quando eu chegar numa 40ª geração, posso fazer até tantas gerações, ou posso fazer por um certo ΔT, então eu fico procurando, se eu tiver principalmente num sistema tempo real, onde eu tenho que tomar uma decisão até um certo limite de tempo, eu posso fazer esse processo de gerar novos indivíduos por um certo ΔT. Quando eu atingir esse ΔT, eu pego o melhor indivíduo. Outras coisas que eu posso fazer é até eu conseguir um indivíduo cujo fitness é pelo menos tanto. Daí, quando eu obtiver esse indivíduo, eu paro o processo também. Na aula que vem, a gente vai usar, assim como a gente fez em Fuzzy, a gente vai usar esses conceitos para modelar e produzir um sistema real, ou pelo menos para a gente ter ideia e desmistificar como é que eu implementaria, desde como eu modelaria, como eu criaria uma função de fitness, como eu faria para selecionar os indivíduos, como eu faria as combinações, mutações e assim por diante. Tema bem interessante.
Dear fellow scholars, this is 2-Minute Papers with Károly Zsolnai Fehér. In this project, OpenAI built a hide-and-seek game for their AI agents to play. While we look at the exact rules here, I will note that the goal of the project was to pit two AI teams against each other and hopefully see some interesting emergent behaviors. And, boy, did they do some crazy stuff. The coolest part is that the two teams compete against each other, and whenever one team discovers a new strategy, the other one has to adapt. Kind of like an arms race situation, and it also resembles generative adversarial networks a little. And the results are magnificent, amusing, weird. You'll see in a moment. These agents learn from previous experiences, and to the surprise of no one, for the first few million rounds, we start out with pandemonium. Everyone just running around aimlessly. Without proper strategy and semi-random movements, the Seekers are favored and hence win the majority of the games. Nothing to see here. Then, over time, the Hiders learn to lock out the Seekers by blocking the doors off with these boxes and started winning consistently. I think the coolest part about this is that the map was deliberately designed by the OpenAI scientists in a way that the Hiders can only succeed through collaboration. They cannot win alone, and hence they are forced to learn to work together, which they did quite well. But then, something happened. Did you notice this pointy, doorstop-shaped object? Are you thinking what I'm thinking? Well, probably, and not only that, but about 10 million rounds later, the AI also discovered that it can be pushed near a wall and be used as a ramp, and, ta-da! Got him! The Seeker started winning more again. So, the ball is now back on the court of the Hiders. Can you defend this? If so, how? Well, these resourceful little critters learned that since there is a little time at the start of the game when the Seekers are frozen, apparently, during this time, they cannot see them, so why not just sneak out, steal the ramp, and lock it away from them? Absolutely incredible. Look at those happy eyes as they are carrying that ramp. And you think it all ends here? No, not even close. It gets weirder. Much weirder. When playing a different map, a Seeker has noticed that it can use a ramp to climb on the top of a box, and this happens. Do you think couchsurfing is cool? Give me a break.
This is box surfing. And the scientists were quite surprised by this move, as this was one of the first cases where the Seeker AI seems to have broken the game. What happens here is that the physics system is coded in a way that they are able to move around by exerting force on themselves, but there is no additional check whether they are on the floor or not, because who in their right mind would think about that? As a result, something that shouldn't ever happen does happen here. And we are still not done yet. This paper just keeps on giving. A few 100 million rounds later, the hiders learned to separate all the rams from the boxes. Dear fellow scholars, this is proper box surfing defense. Then, lock down the remaining tools and build a shelter. Note how well rehearsed and executed this strategy is. There is not a second of time left until the Seekers take off. I also love this cheeky move where they set up the shelter right next to the Seekers, and I almost feel like they are saying, yeah, see this here? There is not a single thing you can do about it. In a few isolated cases, other interesting behaviors also emerged. For instance, the hiders learned to exploit the physics system and just chuck the ramp away. After that, the Seekers go, what? What just happened? But don't despair, and at this point, I would also recommend that you hold on to your papers, because there was also a crazy case where a Seeker also learned to abuse a similar physics issue and launch itself exactly onto the top of the hiders. Man, what a paper! This system can be extended and modded for many other tasks too, so expect to see more of these fun experiments in the future. We get to do this for a living, and we are even being paid for this. I can't believe it. In this series, my mission is to showcase beautiful works that light a fire in people. And this is, no doubt, one of those works. Great idea, interesting, unexpected results, crisp presentation. Bravo OpenAI, love it. So, did you enjoy this? What do you think? Make sure to leave a comment below. Also, if you look at the paper, it contains comparisons to an earlier work we covered about intrinsic motivation, shows how to implement circular convolutions for the agents to detect their environment around them, and more. This episode has been supported by Weights and Biases. Weights and Biases provides tools to track your experiments in your deep learning projects. It can save you a ton of time and money in these projects and is being used by OpenAI, Toyota Research, Stanford, and Berkeley. In this blog post, they show you how to use their system to find clues and steer your research into more promising areas. Make sure to visit them through wandb.com/papers, wandb.com/papers, or just click the link in the video description and sign up for a free demo today. Our thanks to Weights and Biases for helping us make better videos for you. Thanks for watching and for your generous support, and I'll see you next time.